E eu convido Fabrício Soler, sócio da S2F Partners by Soler e Silva Filho. Bom dia a todos. Queria fazer aqui alguns agradecimentos iniciais. Primeiro, o Pedro, que trouxe todo o tema da circularidade na gestão de resíduos, olhando para a agenda do biometano, a agenda de valorização de resíduos, as unidades de triagem que estão sendo implantadas no Estado. O nosso presidente Tomás, que trouxe a importância da ferramenta de gestão de dados para a gestão de resíduos. Eu vou trazer isso aqui na minha apresentação também. A secretária Natália, que trouxe e focou a importância de casos concretos, que é isso que eu vou trazer aqui também, e cumprimento, na verdade, aqui toda a equipe da CETESB, da Casa, em nome do Anselmo, do Komatsu, que foi meu orientador na minha pós-graduação em gestão ambiental, lá nos idos de 2005, e a gente tratou aqui no Estado, na época das bacias aéreas, um tema que buscava aqui o controle da Bubble Policy, que era inspirado na Califórnia, e São Paulo teve na sua gestão lá atrás esse tema. Eu vou subir porque eu não consigo falar parado também. Então, e aí já cumprimentar na sequência aqui também todo mundo, a Maria Fernanda, a Regiane também da casa, que acompanham a política de resíduos, e os meus amigos da Fiesp, em nome da Anícia e do Lazzarini. Vamos embora, eu vou trazer aqui uma ponderação bem objetiva, bem rápida, em razão do nosso horário, para respeitar as próximas mesas que nós temos aqui. Então, meu nome é Fabrício Soler, sou advogado, sou doutor em Direito Ambiental Internacional, sou consultor da ONU Habitat aqui no Brasil, e tenho uma atuação, diretor de saneamento da Fiesp, e atuo muito na área de resíduos. Primeiro ponto que eu queria aqui reforçar é que, quando a gente trata de economia circular, um dos pilares que é impulsionar a agenda de novos negócios, novas soluções, novas economias, um primeiro ponto é que a gente precisa trabalhar num cenário sem lixões. Esse é o pressuposto da economia circular. Não dá para a gente tratar de economia circular num território ainda com lixões em operação. Então, nesse ponto, eu trago aqui, especialmente para reforçar para as administrações municipais que estão acompanhando aqui o nosso encontro de economia circular, que é o comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do ano passado, alertando os municípios advertindo, melhor dizendo, os municípios com lixões a céu aberto, 5 naquela época, um ano atrás, e com aterros controlados, 261. Isso no Estado de São Paulo. Então, esse é um ponto importante. E por quê? Porque sem sustentabilidade econômica e financeira não se implementa política de gestão de resíduos no Brasil, em nenhum lugar do mundo. Muito se usa exemplos internacionais. Todo lugar que se implementa política decente de gestão de resíduos, nós temos a cobrança do gerador, somos nós. E aqui é um ponto importante, porque é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alertando os municípios para que cumpram a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei de Saneamento. Basicamente, disposição ambientalmente adequada que pressupõe fim de lixão. A lei não é para fechar lixão, pressupõe que rejeito vá para aterro. Essa é a obrigação que está na lei. E todas as ações de valorização que estão atreladas. Então, esse número, particularmente, é um ponto que a gente precisa trabalhar urgente por estarmos falando de São Paulo. E aí eu venho com os casos práticos que a secretária muito bem atentou na sua fala. Nós temos estados como Piauí, Pernambuco, Alagoas, entre outros, que já não operam mais com lixões em razão da regionalização da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Estados que, sem dúvida alguma, estão muito longe das condições de desenvolvimento do nosso São Paulo, e que já viabilizam a disposição final dos rejeitos de forma regionalizada. Então, é lógico que nós vamos ter um painel específico para isso, é o último painel do encontro, mas eu não poderia deixar de começar com esse tema, quando a gente vai falar de economia circular, eu ir para uma pauta sem olhar a nossa realidade aqui, que nós precisamos trabalhar. Então, sem dúvida alguma, e aí é um trabalho que a CETESB é a principal, sem medo de errar,
a principal agência ambiental do país, com as equipes técnicas aí de longe, que vem aí ter uma referência enorme no licenciamento ambiental de projetos de infraestrutura, a exemplo dos próprios aterros sanitários. Então, as operações que estão no Estado de São Paulo têm o controle, a fiscalização e o acompanhamento permanente da CETESB, o que dá segurança que nós temos ótimos aterros sanitários em operação. É lógico, tem outras tecnologias, tanto quanto melhor. O que nós precisamos é parar com isso aqui. Tá? O que nós precisamos é fechar isso aqui, e espero que agora o trabalho do Tribunal de Contas, junto com os Ministérios Públicos que vêm trabalhando para essa pauta, a gente avance sobremaneira. E passamos, então, para o nosso tema economia circular. Primeiro ponto, compartilhar com vocês que o tema economia circular, como foi falado, nós tivemos o Fórum Mundial de Economia Circular no Brasil, que foi capitaneado aqui pela Fiesp, e lembrando que nós temos já 3 normas técnicas disciplinando economia circular. 3 normas ABNTs, buscando harmonizar a economia circular no Brasil. A primeira, que é a que a gente chama Família 59.000, a 59.004, que trata de vocabulário, princípios, orientações para implementação, a 59.010, que fornece orientações direcionadas aos negócios para a transição para a economia circular, e a BNT 59.020, que fornece uma abordagem para mensurar e avaliar o desempenho para a circularidade. Então, nós temos uma orientação técnica vigente desde o ano retrasado no Brasil para orientar a economia circular, que, inclusive, traz os principais motivadores da economia circular. Depois tem a fonte aqui, vou compartilhar com vocês, é uma cartilha da Confederação Nacional da Indústria com a Fiesp e a Firjan, onde traz os motivadores para a economia circular, que são aumento da resiliência, desenvolvimento e melhoria de soluções, relações melhoradas com as partes interessadas, utilização sustentável de recursos, conformidade com compromissos voluntários, requisitos legais, mitigação e adaptação de mudança climática e satisfação das necessidades humanas. Isso tudo são direcionadores, motivadores da economia circular. E os principais princípios que orientam a economia circular, que é pensamento ecossistêmico, geração de valor, compartilhamento de valor, gerenciamento de recursos, rastreabilidade e resiliência dos ecossistemas. E, por fim, ações que contribuem para a economia circular. Design para a circularidade, fornecimento circular, compra circular, simbiose, redução, manutenção, reparo, compartilhamento, remanufatura, logística reversa, reciclagem, entre outros. Esse material vai ficar com vocês, mas é só para mostrar que nós temos disciplinado já no Brasil, por meio de norma técnica, vários orientadores para a implementação da economia circular no Brasil. E está aqui o QR Code, para quem tiver interesse depois, a publicação feita pela CNI, Firjan, CNI, buscando traduzir o que está nas normas técnicas, simplificar o que está nas normas técnicas, economia circular na prática. Sigamos. Outro material importante para a implementação. O que eu estou trazendo aqui é para sair um pouco do conceito e mostrar o que está acontecendo, o que é realidade. Então, aqui, a CNI também disponibiliza há 2 anos uma ferramenta que busca avaliar a maturidade das empresas para com a economia circular, que ele chama Rota de Maturidade para a Economia Circular. É uma ferramenta gratuita, disponível no site da CNI, para que toda e qualquer empresa que tem interesse para avaliar como é que está a sua maturidade para com a economia circular, basta acessar, você vai ter lá alguns gestão estratégica, planejamento da solução, gestão de recursos, produção e entrega de soluções. É lógico que é uma ferramenta que se aplica a todos, mas já ajuda para que as empresas conheçam aí o seu grau de maturidade para com a economia circular. A Cici comentou anteriormente sobre que a economia circular ela é pauta, né, é prioridade dentro da agenda do governo. Tanto é que o Ministério da Fazenda aprovou o seu plano de transformação ecológica, o seu plano que tem como pilar, exatamente aqui, economia circular. Nós temos economia circular como um dos pilares da transformação ecológica, e a transformação ecológica está no Ministério da Fazenda.
Como a gente viu, a CICI trouxe todo o arcabouço regulatório da Estratégia Nacional de Economia Circular, do Plano Nacional, que está sendo capitaneado pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Serviço. E aqui é o Ministério da Fazenda, tendo como pauta economia circular. E tem um conjunto de objetivos e ações. Eu não vou entrar nele, só vou abordar uma ou outra. Vocês podem ver, eles têm um painel, foi desenvolvido um painel, onde você vai acompanhando como é que está aqui o cumprimento, né, dessas ações voltadas para a economia circular. Então, dando sequência aqui, só para vocês terem algumas ações, alguns exemplos de ações que estão no plano de transformação ecológica. Estabelecer regime diferenciado para resíduo, buscando a reutilização no âmbito da reforma tributária, que é exatamente o que foi falado aqui, a PEC capitaneada pelo Arnaldo Jardim. É essa PEC que o país tem que trabalhar para impulsionar a pauta de resíduos. Apoiar a criação de critérios de circularidade para financiamento. Apoiar a elaboração de modelos e incentivos econômicos para aumentar a coleta, segregação, inclusive doméstica, que é o que a gente tem visto com as unidades de tratamento mecânico, ou mecânico-biológico, com os ecoparques que hoje estão em operação no Brasil e em expansão. Os ecoparques que não se limitam à operação de aterros sanitários. Tem unidades de valorização do resíduo, do orgânico, compostagem, unidade de tratamento e assim por diante. Implementar incentivos fiscais. Otimizar recursos, oportunizar recursos e incentivos para a implementação para fechamento de lixões e recuperação de áreas degradadas. Esse é um ponto que precisa avançar urgentemente, não só o fechamento dos lixões, mas realocação humanizada dos seres humanos que lá estão ocupando as áreas de lixões, que essa é a realidade em muitos municípios brasileiros ainda, de pessoas, famílias que estão em áreas de lixão, e que não adianta fechar só o lixão se não tiver uma realocação, uma capacitação, uma preparação, uma criação de cooperativa para a realocação dessas pessoas. Regulamentar incentivo fiscal, apoiar estabelecimento de alíquotas tributárias, dentre outros. Isso aqui vai ficar para vocês. E produtos para circularidade. Então, aqui é só um exemplo de uma publicação feita pelo Instituto PNRS, que traz algumas iniciativas voltadas para a circularidade. Redução de materiais, substituição de materiais, extensão da vida útil, reutilização de produtos e embalagens, modularidade, como no caso do eletrônico, reciclabilidade e facilidade de recuperação. Esse material também traz oportunidades circulares para o setor de resíduos sólidos, onde está previsto aqui oportunidades. Aqui é uma publicação específica feita pelo Instituto PNRS, com o professor Flávio, com o Carlos Silva Filho, que foi elaborado setor de resíduos, gestão de resíduos na economia circular. Então, ele é dedicado para esse tema, e vocês vão ter lá no transporte, tratamento, disposição, recuperação e coleta. Também aqui está disponível, gratuito, para quem tiver aqui interesse em conhecer a publicação na íntegra, no seu detalhe. Também já aproveitem aqui, vocês baixam a publicação, junto com aquela outra, elas são complementares. E eu vou caminhando para o fim, porque eu já tenho apenas alguns minutinhos. E o Brasil tem política nacional de economia circular? A resposta é não. Nós não temos ainda uma política, nós temos uma estratégia nacional de economia circular, uma estratégia e o plano, mas uma política ainda não. E temos alguns projetos de lei que tramitam no Congresso, disciplinando uma política nacional de economia circular. Eu vou dar destaque para o PL 1874, que foi elaborado e proposto pelo próprio setor empresarial. Tá? 1874. O 2524 é um PL dedicado à economia circular do plástico. Ele trata muito mais de banimento e eliminação de produtos plásticos do que disciplina economia circular como um todo. E nós temos aqui, finalmente, que vocês devem ter ouvido falar bastante, é o PL 3899, que institui a Política Nacional de Economia Circular, que foi um PL que deu muita discussão. Nós chegamos a 13 relatórios do deputado do Rio de Janeiro, que capitaneou esse projeto de lei. As versões eram, que é esse PL aqui, o 3899, institui a Política Nacional de Economia Circular. Esse PL voltou durante 5, 6 meses, 13 vezes, para 13 relatórios específicos.
até que nós tivemos o último relatório aprovado no dia 29 de outubro, felizmente muito mais compatível, aderente com o que se espera em termos de economia circular. Ele traz aqui uma estrutura que eu não vou entrar pela carência de tempo, mas vai ficar no material com vocês. Então, acho que o único ponto aqui é atentar que foi para o Senado. Então, pode ser que em breve tenhamos uma política nacional de economia circular. E também tem uma publicação feita pela CETESB para o Fórum Mundial de Economia Circular, que traz inúmeros cases, práticas de economia circular já executados pelo setor privado empresarial brasileiro. Então, aqui também recomendo que vocês acessem para ver que isso está na prática. Economia circular deixou de algo que, até pouco tempo atrás, talvez alguns 3, 4, 5 anos, a gente gastava muita discussão, muita teoria, e hoje nós temos aí já melhores práticas publicadas e veiculadas. Estou indo para o fim. Dentro da economia circular, não poderia deixar de falar que um dos pilares é uma das ações voltadas para impulsionar o retorno dos materiais e encaminhar para a reciclagem são os sistemas de logística reversa. Aqui no estado de São Paulo, ela está disciplinada pela DD 51, originalmente a resolução SMA 38, lá de 2011, então São Paulo foi pioneiro, depois da publicação da Lei 12.305, foi o primeiro a publicar o Estado a disciplinar logística reversa lá em 2011, e hoje nós temos a DD 51 disciplinando, e esse é o panorama federal da logística reversa hoje no Brasil. E posso assegurar para vocês, eu transito em vários fóruns aí internacionais, eu particularmente tenho orgulho do que a gente leva, do que é feito aqui, tá? Do que está acontecendo aqui. Ah, dá para fazer mais? Depende, da mesma forma que já deveríamos ter feito em termos de lixões. Então, eu estou usando a política aqui de resíduos como um todo, não estou olhando só com a lente do setor privado empresarial. Tem muita coisa sendo feita, e o último decreto que foi publicado no último dia 21 de outubro foi o decreto de logística reversa de embalagens de plástico, que, inclusive, como o presidente colocou, o Tomás colocou, né, viu muita vasilha de marmita, etc., esse decreto ele traz uma coisa nova, que é equiparar alguns produtos plásticos às embalagens plásticas, como copinho, garfinho, faquinha, produtos plásticos que passam a ter também logística reversa a partir de agora, com o decreto 12.688 do último mês de outubro de 2025. Isso é uma novidade que estende a logística para além das embalagens plásticas. Estou acabando em termos de economia circular, só para vocês aqui observarem. Conteúdo reciclado é regra no Brasil para embalagens de vidro, e conteúdo reciclado é regra no Brasil para embalagens plásticas. Isso é circularidade na veia. Tá? Nós temos metas aqui de conteúdo reciclado, por exemplo, para o vidro, que vão de 29% a 33%, de 2026 a 2030. De plástico, sai de 22% e chega a 30% em 2030. Decreto 11.300 de 2022 e decreto 12.688 do último mês de outubro de 2025. Então, é realidade, nós estamos implementando a política pública de economia circular, o setor privado tem adotado medidas para impulsionar a circularidade. E aqui, dentro da gestão de dados, o presidente também colocou a importância da informação, e aqui não dá para deixar de falar hoje, o principal verificador de resultado que atua no Brasil, que tem atuado com os principais sistemas mais sérios de logística reversa, por exemplo, eletrônicos, muitos de embalagem, que é a Central de Custódia, que vem hoje atuando como um terceiro entre o Estado, entre a entidade gestora, para assegurar a fidedignidade das informações dos dados, que até então não acontecia, era quase tudo declaratório, autodeclaratório. E o Recircula Brasil, iniciativa brasileira, veiculada em publicação da ONU, o ano passado, como uma plataforma de circularidade que atestará o conteúdo reciclado dos novos materiais e embalagens. Solução brasileira, criado no Brasil, referência global, é o Recircula Brasil, uma iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial com a Agência Brasileira da Indústria Plástica, Abiplast. Então, aqui, para quem quiser conhecer, já são vários usuários que estão... Quem que é o usuário, Fabrício? É o transformador, é quem está colocando na resina conteúdo reciclado para fornecer para a ponta, colocar no mercado produto com conteúdo reciclado ou embalagem. Já me apertaram. É o fim.
Aqui, João, a gente está falando de economia circular, a gente não pode deixar de falar de dinheiro novo. A gente acabou de falar da PEC, do Arnaldo Jardim. Eu não posso deixar de mostrar, nós temos a Lei de Incentivo à Reciclagem, o projeto de lei originalmente do deputado Carlos Gomes, do gaúcho Carlos Gomes, que apresentou esse projeto de lei, e ele foi depois regulamentado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem uma portaria específica, e só este ano foram apresentados 950, só para Lei de Incentivo à Reciclagem. As empresas podem deduzir 1% do imposto de renda em projeto de reciclagem, pessoa física até 6%, projetos de reciclagem como capacitação, formação, assessoria técnica, incubação, pesquisa, equipamento, entre outros. Apenas em 2025 foram apresentados 952 projetos em 26 estados, alcançando a cifra de 2,2 bilhões de reais. É o que eu tenho falado, isso é dinheiro novo no ecossistema de resíduos. Isso é um dinheiro que não estava no jogo, esse é um dinheiro que não tinha previsão, é um dinheiro que está ajudando a entrar para a adicionalidade, para reforçar as ações de coleta, reforçar a valorização de resíduos, reforçar as ações de capacitação e infraestrutura. Ele está fechado agora, volta a abrir em janeiro. Então, aqui é uma mensagem para que não percam oportunidade. De novo, dinheiro novo no setor, mais recurso para fins de estruturação da cadeia da reciclagem. Aqui, por fim, fica compartilhado com vocês mais uma publicação, também disponível, com toda a regulação aplicável à Lei de Incentivo à Reciclagem. Acessem, tem todo o passo a passo, manual, como é que faz, tem toda a informação disponível para que vocês possam submeter, acessar o recurso e empreender novos projetos no Brasil. Aqui é meu contato, direto no Instagram, Fabrício_Soler. Agradeço, desculpa ter passado o tempo aqui. Obrigado.